Boa noite, meus irmãos. Estou aqui buscando trazer esta palavra nessa noite, substituindo o nosso culto, e quero convidar você para estar juntamente comigo, podendo estar alimentando e fortalecendo o seu coração. Tem duas coisas específicas que Deus colocou no meu coração para que pudesse vir falar a você que me ouve nessa noite. Eu gostaria então de convidar você para abrir junto comigo o livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 1. Enquanto você procura, nós com certeza estamos fazendo essa programação online com o objetivo de edificar a sua vida. Relembrando, a palavra que nós vamos ler é Josué 6, 1, 5. Relembrando que nesse tempo é importante que você que tem mais de 60 anos de idade possa realmente não só ficar em casa no dia do culto, mas realmente se guardar e ficar em casa. Você que tem entre 40 e 60 anos, é uma importância muito grande que você que tem alguma doença, como hipertensão, diabetes ou algum outro problema pulmonar, você possa estar também se cuidando, guardando, se possível, estar dentro de casa. Falando dessas coisas, eu quero desde já então estar abrindo aqui Josué capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Vamos ler. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Bom, nós lendo essa palavra, eu quero dizer que Moisés, ele já estava falecido, e o seu sucessor Josué estava então nesse momento comandando o povo, num momento tão especial aonde eles iam adentrar a terra prometida. No tempo de Moisés, no tempo de Josué, foram tempos aonde Deus, de uma forma soberana, o Deus do impossível, estava fazendo coisas gigantescas, maravilhosas. Coisas estas que nós, quando olhamos e nos lembramos, edifica a nossa fé até hoje. Através das mãos de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Através das mãos de Moisés, quando o povo estava sedento de água, Deus fez sair água da rocha. Quando o povo não tinha o que comer, Deus deu, através da vida do seu servo, como aquele que entregava a palavra, Deus deu ao povo o maná, que era aquilo que aparecia no chão para que eles pudessem colher, moendo, fazendo bolos para que pudessem se alimentar, tendo o que comer no deserto. A palavra de Deus diz que existia uma nuvem que estava no céu e existia uma coluna de fogo que estava de noite no céu. Uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. A palavra do Senhor diz que o Senhor era com o seu povo e o Senhor fez muitos livramentos ao seu povo. A palavra do Senhor diz que quando Josué assume o comando, existe um momento então onde eles estão à porta da terra prometida para entrar na terra de Canaã. E a palavra de Deus diz que Josué, chegando à beira do Rio Jordão, ele tem uma iniciativa de pedir então que 2 homens possam ir espiar a terra, passando o Rio Jordão e indo espiar a terra que estava do outro lado, a terra que ele mesmo já tinha visto uma vez. A palavra de Deus diz que eles fizeram então alguns dias olhando essa terra e chegando na cidade de Jericó, entrando nela de forma disfarçada, eles entram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe, a meretriz. E eles vão passar a noite ali, não para estar com a mulher, mas como que fugindo daquilo que foram descobertos. Pouco tempo depois, alguns homens da cidade chegam dizendo: os homens entraram aqui. E a mulher, então, querendo proteger eles, porque tinha escondido eles no telhado, debaixo das canas de linho, diz a Bíblia,
ela diz, sim, eles estiveram aqui, mas eles já foram embora. Ide atrás deles, quem sabe vocês conseguem encontrá-los. Bom, ela escondeu esses homens. E esses homens, então, sendo abordados por ela disse assim, olha, o coração de toda essa cidade está desmaiado. Porque o Deus que você serve é um Deus poderoso, um Deus grande, Ele é Deus dos deuses. Nós ficamos sabendo que Ele abriu o Mar Vermelho. Nós ficamos sabendo que vocês, com um exército não tão grande, sem estar muito preparado, venceram do outro lado do Jordão 2 gigantescos reis com todos os seus exércitos. O rei Og na terra de Bazã. Meus queridos, a Bíblia diz que essa mulher, ela diz assim, olha, nós sabemos que Deus vai entregar as nossas vidas na mão de vocês, mas eu protegi vocês. Eu fiz um investimento protegendo vocês e eu preciso que vocês me deem um sinal certo que serão misericordiosos comigo, assim como eu fui misericordiosa com vocês. E a palavra de Deus diz que eles, olhando para ela, como aqueles que foram enviados pelo homem de Deus, Josué, eles disseram o seguinte, eles não tinham como perguntar a Josué, mas eles disseram para ela o seguinte, se você tomar então e reunir dentro da tua casa, esse teu pai, essa tua mãe, esses teus irmãos que tu estás falando, tu tens a obrigação de reunir eles todos dentro da tua casa. Tu não podes denunciar esse negócio para os homens dessa cidade. E tu tens que colocar um cordão escarlate, vermelho, na janela da tua casa. E a palavra de Deus diz que essa mulher tinha pedido um sinal certo. E esses homens, então, são descidos por ela, desde que os seus perseguidores foram atrás deles, já tinham ido embora, percorrendo atrás deles. Ela desce eles pela janela da sua casa, ao qual ela vai botar o cordão escarlate depois, descendo elas por ali, porque a Bíblia diz que a casa dela estava sobre o muro da cidade. Meus queridos, eu queria primeiramente nesse momento conversar um pouco a respeito sobre isso. Por que esses 2 espias tiveram no seu coração a ideia de poder estar colocando então como sinal para essa mulher a possibilidade de reunir a sua família dentro de casa e poder então dizer para ela botar um cordão. Sabe o que é um cordão? O cordão não é um lençol, é um cordão. Por mais grosso que ele seja, qual o tamanho da espessura que você imagina desse cordão? Eles colocaram, falaram o seguinte, coloca um cordão escarlate na janela. De onde veio essa ideia? Por que que eles falaram para colocar a família dentro de casa? E por que que eles falaram para colocar um cordão escarlate que certamente ficava para o lado da rua? Se ela botasse na porta, ficaria para o lado de dentro. Ela tinha que colocar na janela. Meus queridos, ela faz isso. Eu quero dizer uma coisa. Olha só, eles tiraram isso não de qualquer lugar. Eles tiraram isso porque 40 anos, ou em torno de 40 e poucos anos antes, eles mesmos tiveram uma experiência sabendo do poder de Deus para livrar aqueles que esperam nele. A palavra de Deus diz que quando o povo de Deus estava no Egito, depois de Deus ter sacudido o Egito com 9 pragas, ele chama Moisés e disse assim, eu vou trazer ainda uma praga sobre o Egito. E quando eu trouxer essa praga sobre o Egito, certamente Faraó vai deixar vocês ir embora. Porque eu vou permitir que todos os primeiros homens, dos homens e dos animais, as primeiras crias, os primeiros machos, o primogênito, sejam mortos. Porque o anjo destruidor passará. Mas vocês, filhos de Israel, vocês que são meu povo, vocês tomarão para si, visto que eu estou instituindo para vocês a Páscoa. Isso será um memorial eterno nas gerações que hão de vir. Vocês pegarão um cordeiro, e pegarão esse cordeiro e juntarão então a sua família. E se a sua família não consegue comer a carne desse cordeiro inteira, vocês podem juntar mais uma junto.
mas vocês vão pegar esse cordeiro, vocês vão sacrificá-lo, vocês vão então pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nas duas vergas e no umbral. Falei errado, né? Nos dois umbrais e na verga. Ou seja, a porta, as duas colunas e a parte de cima da porta. Vocês vão passar esse sangue. Vocês vão estar assando esse cordeiro. Vocês vão comer ele assado no fogo, não é para fazer cozido em água. Vocês vão comer a cabeça, o corpo e as fressuras. Nada deve sobrar desse cordeiro até o dia de amanhã. Vocês vão comer ele com ervas amargosas. Vão comer ele assado no fogo e de forma apressada. Esta é a Páscoa do Senhor. Vocês terão também pães asmos, que são pães sem fermento. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel, temendo a Deus, fez assim como era para se fazer. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor disse para Moisés: em todas as casas dos filhos de Israel, quando eu passar para ferir o Egito, nas casas aonde houver o sangue na verga da porta, não deixarei que a peste, a praga, esteja com mortandade sobre essa casa. A palavra de Deus diz que assim foi, e desde Faraó a todos os seus súditos, em toda a casa havia uma morte, ao ponto que o povo do Egito, pensando consigo, todos nós seremos mortos. Eles permitiram ao povo de Israel sair em marcha, liderados por Moisés, não de qualquer forma, mas o povo de Israel pediu a eles joias, e eles deram, porque disseram: o que nos adianta essas joias se nós vamos perecer enquanto essa gente ficar aqui? E a palavra de Deus diz que o povo saiu sem nenhuma morte. Eu quero falar o seguinte: quando esses homens falaram para Raabe, a meretriz, deram esse sinal que veio no coração deles, ela pediu uma palavra certa, e essa palavra certa estava fundamentado naquilo que Deus fez no passado, porque aquela era uma aliança perpétua. Eu quero dizer o seguinte, meus queridos, é verdade sim que Jesus prometeu e cumpriu sobre aqueles homens que estavam naquele lugar, naquele tempo, e não era uma casa só, eram várias. O Senhor permitiu a eles provar da sua fidelidade quando eles obedeceram fielmente às coisas que tinham sido ordenados. Matar esse cordeiro é um símbolo do sacrifício de Cristo. Assar ele do fogo diz respeito a todas as coisas que nós devemos entender, que para comermos a palavra de Deus, ela deve ser inspirada pelo Espírito Santo. Não devemos comer com pão que tem fermento, porque a palavra de Deus é verdade, não pode ter acréscimo de opiniões pessoais de homem nenhum, que é como um fermento que faz levedar a massa. Eles deveriam comer com ervas amargosas, porque sempre que se vai viver e procura se aplicar a palavra de Deus sobre nossas próprias vidas é amargoso, porque nem sempre é fácil, nem todo mundo vai aplaudir. Muitos, quem sabe podem até ser rejeitados em algum momento porque estão fazendo aquilo que Deus quer. Porque aquilo que está escrito na palavra de Deus nunca é exatamente aquilo que é o favor do mundo. O mundo, que representa o Egito, foi ferido, mas o povo de Deus foi protegido. A verdade também é que a palavra de Deus diz que Deus ama o seu povo e faz diferença entre o seu povo, entre aqueles que servem a Deus, ao ponto da palavra de Deus dizer: e outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas eu quero dizer que havia fé na boca daqueles homens, havia uma confiança que aquele Deus que protegeu eles no Egito e protegeu aquela multidão, poderia proteger também aquela mulher que estava morando sobre o muro, mesmo que ela fosse uma prostituta, quando ela abraçou pela fé aquilo que eles disseram, colocando sobre a sua janela, não sobre a porta, mas a sua janela, um cordão escarlate. Era pequeno o cordão, ainda que ele fosse grande. Meus queridos, era pouco. Não é o que aparece por fora, mas é a fé daquela mulher naquilo que lhe foi dito, porque não era um sinal expressivo. Ela não sabia dessas coisas, ela não tinha vivido o contexto. Eles colocaram isso para que hoje eu e você pudéssemos nos lembrar que existe um Deus amoroso que guarda a aliança.
A palavra de Deus disse que a nova aliança que nós vivemos como povo de Deus está marcada no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo verteu. Naquela época, o sangue que foi aplicado sobre a verga e sobre os umbrais, e o tipo de sangue que foi colocado na figura daquele cordão escarlate vermelho na janela daquela mulher, era apenas sombra daquilo que estava por vir e já veio, porque Jesus Cristo já morreu como Cordeiro de Deus naquela cruz. O seu sangue verteu, e o sangue de Jesus tem poder para salvar, mas ele ao mesmo tempo é a nova aliança que nós temos no seu sangue, diz a Bíblia. Existe uma aliança que Deus tem com o seu povo, e essa aliança está no sangue de Jesus. E eu quero dizer o seguinte: nós hoje podemos invocar o nome do Senhor Jesus, clamando pelo seu sangue, pedindo que ele possa, da mesma forma, de uma forma espiritual, mas por meio da fé, como a Raabe meretriz, ainda que você não entenda profundamente, ainda que você não compreenda, ainda que você ainda não tenha tido experiências com sangue. Eu já tive, e teve muita gente que já teve. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aquilo que o sangue de Jesus cobrir. Aqueles que estão cobertos com o sangue de Jesus estão protegidos por Deus. Mas no momento de medo, no momento de angústia, no momento de aflição, nós devemos também fazer memória diante de Deus e também diante do mundo espiritual, pegando a nossa casa pela fé, orando ao Senhor e cobrindo as nossas vidas e a nossa casa, porque o sangue tinha o objetivo de não só proteger a vida de um homem, mas de toda a sua família. Eu quero encorajar você a tomar mão nesses dias pela fé, porque agora nós estamos falando de fé. Aqueles homens viviam num tempo de fé. Quero dizer que voltaram os espias, tiveram um encontro com Josué, contaram tudo o que viram, e diz a palavra de Deus que no momento que eles contaram tudo aquilo que eles viram, no dia seguinte, o Senhor disse para Josué que eles iriam passar o Jordão. Com barcos? Não. Com navios? Não. Com uma draga? Com algo que pudesse estar por cima das águas? Não. Vocês vão passar o Jordão em seco. Diz a palavra de Deus que ele pegou os sacerdotes com a arca e disse para eles ir caminhando em direção ao rio Jordão, que estavam transbordantes em suas águas. E a palavra de Deus diz que quando os sacerdotes pisaram na água, um tempo de maravilha, um tempo de milagres, quando eles pisaram na arca, as águas foram recolhidas e represadas lá na cidade de Adã, que significa e faz menção de Adão. Meus queridos, as águas foram represadas e o povo de Israel passou o rio Jordão como tinha passado o mar Vermelho em seco. O Deus Todo-Poderoso, Ele era, Ele é e Ele é o mesmo e Ele há de vir. Ele não há sombra de variação em Deus. Aquilo que Ele fez no passado, Ele pode fazer de novo. Mas é preciso que haja uma confiança e uma certeza que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que guarda a aliança. A palavra de Deus diz que eles passaram em seco. Passando então, chegaram ao outro lado. E poucos dias depois celebraram a festa da circuncisão. Eles olharam para a aliança que eles tinham como filhos e descendentes de sangue de Abraão, porque todo judeu é circuncidado até hoje. Então eles circuncidam aqueles que não eram circuncidados. Eles circuncidam, porque essa linguagem de circuncidar significa circuncidaram, na verdade, o coração. Eles não circuncidaram o coração, eles circuncidaram, cada homem circuncidou o seu órgão genital no seu prepúcio, como um sinal de obediência que são pertencentes ao povo de Israel. Mas espiritualmente essa circuncisão significa que eles voltaram o seu coração para Deus. Eles se lembraram da aliança. Assim como eu e você nesses dias temos que nos lembrar da aliança que temos com Jesus, com o Pai, no sangue de Jesus. Eu quero dizer uma coisa: o sangue de Abel clamava a Deus porque Caim o tinha matado. O sangue do Filho de Deus clama a Deus dia e noite por justiça sobre todos aqueles que são capazes de crerem no sacrifício que Jesus fez, que Ele viveu, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você.
Eu quero dizer que nesse dia, então, eles circuncidaram-se, aqueles que não eram circuncidados, e celebraram a Páscoa do Senhor. Era o dia da Páscoa, era o tempo da Páscoa. Eles celebraram a Páscoa em meio a tudo aquilo que estava à frente. Logo depois deles tinha aquela cidade gigantesca, aquela cidade extremamente fortificada, onde todo mundo tinha entrado para dentro da cidade com medo de ser destruído pelo poder daquele Deus que eles estavam ouvindo falar, daquele Deus glorioso que não só abriu o Mar Vermelho, porque Raabe, a meretriz, diz assim, eu sei, nós sabemos que ele abriu o Mar Vermelho, só que uma coisa que eles não sabiam, e ficaram sabendo depois, ele abriu o Jordão. Meus queridos, ele abriu o Jordão. Oh, meus queridos, a verdade é que o povo, com certeza, o povo daquela cidade devia estar apavorado. Mas a palavra de Deus diz que passando eles, circuncidando então, refazendo e circuncidando espiritualmente seu coração e celebrando a Páscoa do Senhor, que é tudo aquilo que eu já falei, que aconteceu lá no Egito, a instituição da verdadeira Páscoa, porque todas as outras Páscoas, né, são mentira, são coisas que não tem nada a ver, que são até uma profanação das coisas de Deus. Na verdade, eu vou dizer uma coisa. O que aconteceu naquele tempo? Aconteceu que Deus falou com Josué e disse o seguinte, essa palavra que nós lemos. Ele dá para Josué uma estratégia que ele deveria pegar o povo e cercar durante 6 dias, dar uma volta inteira sobre a cidade de Jericó. Uma volta só, cada dia. E no 7º dia ele deveria dar 7 voltas sobre essa cidade. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes tocassem as trombetas de chifre de carneiro, o povo ouvindo na 7ª volta o tocar das trombetas, todo o povo deveria gritar. E Deus faz uma promessa para Josué, dizendo o seguinte, vai cair os muros da cidade. Meu Deus, vai cair os muros da cidade. Mas aqueles homens tinham prometido para Raabe, a meretriz, se tu colocares dentro da tua casa, a tua família, os teus pais, a tua mãe, as tuas irmãs, os teus irmãos, se você colocar eles dentro de casa e colocar esse cordão escarlate na janela, nós damos a nossa palavra, empenhando a nossa vida. Se vocês morrerem, nós vamos morrer junto. Meus queridos, os espias não sabiam. Eles não sabiam que Deus disse que ia derrubar os muros. A palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 2, ela diz o seguinte, que a casa da Raabe, a meretriz, estava sob o muro. Ela estava sob o muro, estava destinada à destruição, a casa dela inteira ia cair. Mas a palavra de Deus diz que como aquela mulher creu nos espias, Deus honrou a palavra daqueles homens que estavam debaixo da obediência daquilo que estava determinado pelo servo de Deus chamado Josué. E a palavra do Senhor diz que com certeza todo o muro da cidade caiu. Todo o muro da cidade caiu no dia que o povo gritou. Mas certamente a casa da Raabe, a meretriz, não caiu, e ela e os seus pais e as suas irmãs e os seus irmãos e os seus chegados, todos eles foram protegidos como Deus protegeu os primogênitos no Egito, não permitindo que a praga de mortandade chegasse sobre aquela casa. Também não chegou no dia que Deus estava destruindo aqueles muros. Meus queridos, a Bíblia não diz, mas é certo que todos os muros caíram, menos o muro, o pedaço do muro, aonde a casa de Raabe, a meretriz, estava localizada. O Senhor é fiel às suas promessas. Clame pelo sangue de Jesus. Levante-se nesse dia e tome essa arma de proteção. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Ele é a nova aliança. Esse sangue, ele serve como fonte de redenção, de salvação, para aquele que crê nesse tamanho.
mas para aquele que crê e entende o princípio de uma aliança. Quando o povo de Israel fez aliança com outros povos que não devia fazer no mundo, no tempo de Moisés, a palavra de Deus, no tempo de Josué, eles foram obrigados, na hora que eles reivindicaram a aliança, a pelejar em seu favor. Eu não estou dizendo com isso que Deus é obrigado a nos fazer alguma coisa, porque Deus tem alegria de poder fazer diferença entre o seu povo, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Por isso, nesse tempo, se você não conhece o Senhor, aproveite esse momento e busque a face do Deus vivo, do Deus poderoso, que pode livrar o homem da praga, pode livrar o homem da destruição quando tudo está afundando. Ele pode deixar a sua casa inabalável. Nada é impossível àquele que crê. Dizendo isso, falando desse fundamento de proteção que há para aqueles que estão aliançados no sangue de Jesus Cristo. Meus queridos, a Bíblia diz que a ordenança que também existia sobre o povo era para que o povo, então, fazendo essas voltas, que quem sabe alguns pudessem até dizer assim, mas não tem muito sentido, nós vamos um dia, vamos 2, vamos 3, agora no último dia vamos ter que dar 7 voltas. Aquele povo, diz a Bíblia, era obediente, aquele povo era crédulo. Quando nós obedecemos aquilo que nós cremos. A palavra de Deus diz que aquele povo deu todas essas voltas e no último dia, na última volta, no tocar dos chifres dos carneiros, pela boca dos sacerdotes, como uma trombeta que toca. Eu vou dizer uma coisa, a trombeta, ela é muitas vezes comparada na Escritura, a voz de um homem, a voz de Deus, é comparado com uma trombeta. E a palavra de Deus diz que o soar da trombeta, como se aqueles sacerdotes estivessem fazendo aquilo que Deus queria, anunciando para o mundo espiritual, para o mundo físico, como ministros de Deus, a vontade de Deus. Eles acabam então, seguidos pelo povo dentro da ordenança. O povo grita e os muros vêm abaixo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Por que o Senhor naquele tempo fez questão que o povo gritasse? Por que o povo teve que gritar? Por que o povo teve que gritar? Meus queridos, o povo gritou somente no 7º dia, depois da 7ª vez. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo pela palavra que saiu da sua boca. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas quando a palavra de Deus ela é falada, ele traz à luz aquilo que foi falado conforme a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Gênesis 1:28 que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. A palavra do Senhor diz que o homem vai ser julgado pelas palavras da sua boca, porque na boca há o poder da vida e da morte. Meus amados, eu quero dizer uma coisa importante. Eu quero dizer que há uma importância muito grande que nós venhamos a controlar e cuidar as coisas que temos falado. A verdade é que a palavra de Deus, ela está dando a nossas vidas na nossa própria boca uma condição espiritual de podermos sim fazer frente ao inimigo. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, assim como aqueles homens se sujeitaram, fazendo todas as coisas que deveriam ser feitas. E penso que nesse tempo nós como igreja temos nos sujeitado ao Senhor, buscando a sua face, clamando por misericórdia. Senhor, poupa o Brasil, poupa o mundo, poupa o Rio Grande do Sul, poupa a cidade de Canoas, poupa a nossa família, poupa a minha vida. Nós temos clamado a Deus, você não tem clamado? Meus queridos, eu tenho certeza que há uma oração que está sendo feita e que deve ser continuada. Mas nessa noite eu vim aqui dizer para você que há uma importância de também entendermos que a palavra de Deus diz no livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amados, Deus também nos deu autoridade. Existe, e é correto e fundamental, sem isso não há como caminhar na presença de Deus. Nós temos que buscar a Deus, e temos feito isso durante longos dias. Hoje nós temos um monte de declarações de coisas da ciência, de probabilidades, de estatísticas. O mundo pensa somente naquilo que é científico, ele não tem mais o que pensar.
mas nós temos o nome do Deus vivo. Nós temos a autoridade colocada por Deus nas nossas vidas. Ele disse: em parte vocês falam, em parte vocês profetizam. Meus queridos, há uma importância de entendermos algo nesse tempo. Nós temos orado, nós temos buscado a Deus como igreja. Está na hora de cada um de nós começarmos a nos levantar dentro das nossas casas e o dia que formos sair delas. Porque com o dia que nós nos convertemos, tiramos da nossa boca um monte de sujeira de palavrões. A palavra Covid-19, a palavra coronavírus, ela deve ser banida da nossa vida. Nós devemos começar a tratá-la como fosse aquelas palavras sujas, que eram palavrões e palavras torpes que convivíamos com ela, como uma prática comum da nossa vida. Nós devemos resistir a todo levante, a toda a propagação desse vírus. Eu quero dizer aos amados que a importância de entendermos o clamor e a cobertura do sangue de Jesus na aliança que nós temos com Deus, que é capaz de nos salvar e nos proteger, porque nós temos como integrantes da aliança uma declaração de fidelidade e de proteção da parte de Deus. Mas devemos também entender que Deus nos fez homens e mulheres capazes nessa terra de ser seus ministros. A palavra de Deus diz que Deus nos fez reis ou reino e sacerdotes para ministrar sacrifícios espirituais da sua presença. Meus queridos, o mundo está sem esperança. Só existe uma esperança de existir uma diferença. E essa diferença só pode vir pelo povo de Deus. Existe um Deus todo-poderoso que já ouviu sim e está ouvindo a nossa oração. Hoje, eu não estou trazendo isso movido só pelo meu próprio coração. Eu ouvi um áudio de uma irmã que ela declarava a importância de nós realmente lançarmos fora este nome, que é o nome de coronavírus. E se virmos numa televisão ou no lugar esse nome sendo pronunciado, assim: Jesus, queima esse nome, queima Jesus. Há autoridade. Eu não sei se você já teve experiência com isso, mas quando nós começamos a orar, num momento, pedindo para o Senhor queimar um demônio que está manifesto na vida de uma pessoa, certamente a presença do fogo de Deus queima esse demônio. Amados, existe uma autoridade que precisa ser levantada em nosso meio, como igreja nessa nação, e nós precisamos tomar parte nisso com ousadia, crendo, tendo os olhos postos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Os céus, eles estão ouvindo a nossa oração. A palavra de Deus diz que Deus está atento ao nosso clamor, mas há uma parte que pertencia àquele povo. Deus não precisava de grito nenhum, ele podia ter feito tudo sozinho, mas ele fez questão que os homens tocassem a trombeta. Eu vim aqui nessa noite tocar como sacerdote uma trombeta diante do povo, para dizer que todos nós temos que tomar a autoridade do nome de Jesus e dizer para esse vírus que ele vai morrer, que ele está morto, que no nome de Jesus ele não vai entrar na nossa casa, que no nome de Jesus nós declaramos que tudo aquilo que ele pode está pela menção e pela boca dos homens do mundo, dizendo vai andar, vai matar, vai destruir. Nós podemos dizer que aqui nessa terra, na nossa casa, na nossa vida, ele não vai fazer isso. Meus queridos, se a igreja não se levantar nesse dia, se você não se levantar, pastor, eu nunca fiz isso, eu não sei nem se eu consigo. Eu falei outro dia num vídeo, a dor ensina a gemer. A dor ensina a gemer, é um provérbio do mundo. Eu quero dizer para você, levante-se no nome de Jesus. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando estavam entrando à porta daquele templo, encontraram aquele mendigo, esperando receber deles esmola. Ele olhou, os dois olharam para o mendigo e Pedro disse para ele, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mais tarde, pouco depois, Pedro explicando, diz assim, foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este homem essa perfeita saúde. Aquele tempo era um tempo de maravilha, porque era um tempo de obediência e era um tempo de fé. Esse tempo, a aliança que nós temos é maior do que a aliança que eles tinham, porque ela foi feita no sangue vivo de Jesus Cristo. Sim,
nós recebemos de Deus a graça de podermos chegar à sua presença com ousadia, com confiança que seremos aceitos. Mas aquele povo naquele dia teve que gritar para que o muro daquela fortaleza pudesse vir abaixo. Da mesma forma, nesses dias o Senhor está nos chamando, não só para continuar orando, mas para tomarmos um posicionamento ousado no nome de Jesus, nos levantando contra toda essa força, porque o nosso Deus é maior que isso. Pastor, nós não estamos vivendo o período já da tribulação. Meus queridos, para todos aqueles que são pré-tribulacionistas, a igreja vai ser arrebatada para depois vir o período da tribulação. Nós não fomos arrebatados ainda, então não entrou o período da tribulação. Os 4 primeiros selos, que alguns defendem que eles vão ser abertos em sequência, um após o outro. O primeiro fala da entrada do anticristo como um imitador naquele cavalo branco. O segundo fala de guerra. O terceiro fala de fome e o quarto fala de peste. Tem gente que defende que todos podem entrar juntos. Mas eu quero dizer uma coisa, a peste é o quarto. Cadê a guerra? Cadê a guerra? Cadê a fome? Meus amados, não, nós não entramos ainda. Essa peste é uma permissão de Deus, sendo um juiz de Deus, para que essa terra, na misericórdia de Deus, antes do arrebatamento, possa o povo se voltar o coração para Deus e invocar o nome do Senhor para ser salvo, buscando aprender, circuncidando o seu coração, celebrando uma Páscoa espiritual que é realmente comer o cordeiro na presença do Espírito Santo, fazendo da palavra de Deus um alimento verdadeiro, não escolhendo uma parte do cordeiro, mas comendo ele inteiramente. Falando essas coisas, eu quero dizer que sim, que nós podemos nesse tempo clamar e suplicar como igreja e também devemos exercer esse grito espiritual, essa declaração em relação aos muros, andando junto com o som da trombeta, como aquele que retumba e fala daquilo que está no seu coração. Defenda a sua casa, levante-se. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos, depois de nos sujeitar a Deus, devemos resistir ao diabo. Podemos também resistir a toda a ação desse momento que traz esse vírus, expulsando e proibindo e declarando a destruição dele em cima da nossa casa, da nossa vida, na nossa casa, da igreja, da nossa família, dessa cidade, desse estado, desse país e do mundo inteiro. Pastor, será que a minha oração pode alcançar o mundo inteiro? Tudo é possível àquele que crê. Eu quero, dizendo isso, fazer um momento de oração com você. Pai, eu quero agora, Senhor, clamar ao Senhor para as coisas que estão sobre nossas vidas. Senhor, eu me lembro nessa palavra e me alegro com a fidelidade do Senhor de não destruir o muro onde a casa daquela mulher que colocou aquele fino cordão pendurado pela fé na sua janela. Eu quero, Senhor, me alegrar porque isso fala ao meu coração. Senhor, que Tu és fiel quando alguém faz memória, Senhor, diante de Ti daquilo que é aliança. Senhor, que tipificava a vida do Teu Filho, quanto a mais agora que temos o sangue de Jesus vertido por nós numa declaração de amor intensa, permanente, numa aliança muito mais alta, mais larga, mais sólida. Eu quero pedir ao Senhor, cobre nossas vidas, cobre nossas casas com o sangue de Jesus, meu Deus. Tira, Senhor, toda a investida, Senhor, desta praga, ao qual, na autoridade do Teu nome, nós queremos resistir nessa noite. Nós queremos repreender a todo levante do inferno sobre as nossas casas, sobre nossas vidas. Queremos resistir a Ti, diabo, em tudo aquilo que Tu pode estar trazendo medo, ansiedade, qualquer tipo de desequilíbrio psicológico, tudo aquilo que pode abalar a confiança, tudo aquilo que pode, através do isolamento, surgir no coração de um homem e de uma mulher. Nós queremos resistir a essas coisas, queremos repreender o espírito de medo, de pânico e de incredulidade, declarando a fé deste povo. Senhor, Tu nos chamou para a fé. Tua palavra diz que Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero pedir ao Senhor que tudo aquilo que pode se processar agora na vida dos meus irmãos, como alguma coisa que possa caminhar para a enfermidade, que possa ser quebrado nesse momento na autoridade do nome de Jesus. Senhor, envia os Teus anjos e peleja em nosso favor. Concede-nos graça, porque nos lembramos da terra de Gozém.
Tu fez antes de tirar o teu povo do Egito. Tu fez diferença, Senhor, entre os egípcios e os israelitas. Eu quero, Senhor, glorificar o teu nome, porque tu, Senhor, fez diferença, colocando o Senhor Noé dentro de uma arca para depois trazer o teu julgamento sobre tudo aquilo que estava no mundo exterior. Senhor, foi por meio da fé que Noé construiu aquela arca, e isso é um testemunho que nós temos hoje. Por isso eu quero pedir ao Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre nossas vidas, vivifica, Senhor, nesses dias a tua palavra, confirmando e estabelecendo na vida de cada um dos meus irmãos tudo aquilo que tu prometeste. Que a nossa mente seja renovada, que absolutamente possamos, Senhor, não permitir que o nosso coração olhe para as coisas da terra, que possamos nesses dias, por meio da ajuda da tua palavra e do teu Espírito, levantar os nossos olhos para cima, porque é dos montes que virá o nosso socorro, é do Senhor que fez o céu e a terra, aquele que morreu e se aliançou conosco no sangue do seu santo Filho. Por isso, Senhor, fazendo menção do teu nome, nós resistimos a tudo aquilo que pode ser uma mortandade e um perigo de morte sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo no nome de Jesus. Você que ouviu esse vídeo, quero pedir a você que compartilhe com os teus grupos para que mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Eu sou o pastor João Flávio, presidente da Igreja Família da Fé, que tem a sua sede localizada aqui na cidade de Canoas, na rua José Bonifácio, número 197. Que Deus te abençoe. Também, se você quiser se inscrever aqui nesse canal, passando para as outras pessoas, faça isso também, para que possamos estar divulgando a palavra de Deus toda vez que colocarmos um vídeo novo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.